Joel Pinheiro da Fonseca, quem ataca o Bolsonaro e chama ele de ditador, tem moral justamente para apoiar as coisas lá em Nicarágua? Enfim, como é que você vê justamente essa incoerência? Ai, que boa pergunta. Pois é, aí a gente vê quem diz que é democrático, que luta pela democracia e quem de fato é, né? Na Nicarágua, o presidente já virou de fato um ditador. Uma eleição fraudada, em que os opositores dele, os reais, foram presos. Então é um presidente que prende os seus opositores e permitiu apenas que aliados concorressem como fantoches ali para fingir que existe alguma oposição. Uma eleição que sequer foi considerada legítima por qualquer país sério ao redor do mundo. E justo o PT, que mais rasga as vestes para falar de democracia aqui no Brasil, vem e que diz que já vivemos uma ditadura ou qualquer coisa assim, diz numa nota oficial que foi uma linda amostra do povo da Nicarágua, não sei o quê. Isso é grave, gente. Isso é grave por quê? Porque quando a gente está falando de uma ditadura como a da Nicarágua, não é um sonho distante, abstrato, de um comunismo abstrato. É uma coisa real. É uma degradação institucional real que leva à ditadura e que acontece no nosso continente e não só na Nicarágua. Diversos países passam por esse mesmo processo. Venezuela já virou uma ditadura também. A Argentina, fácil, caminha nessa direção também. E em todos os casos são líderes, presidentes, ditadores, aliados justamente do PT. Então, até as pessoas comparam, tudo bem, mas o governo está muito próximo de ditadores da Arábia Saudita, de outros países. É verdade, tá? E não é legal isso. Agora, veja, qual é a chance de uma ditadura teocrática islâmica vir se estabelecer no Brasil? Zero. Isso é uma coisa distante da gente, não é um perigo real. O tipo de degeneração e de corrosão que leva às ditaduras bolivarianas é real no nosso continente. Sei. Portanto, não é, em hipótese alguma, minimamente permissível, minimamente aceitável que qualquer partido sério brasileiro aplauda e fique aliado disso. Caramba, Joel! Sempre falei isso, inclusive sempre defendi isso. Você gostou, né? Eu vou dar um jeito de irritar o Joel mesmo assim. Zoe Martínez gostou. Não, eu adoro esse assunto, sabe por quê? Porque ficam falando que eu sou a cubana da teoria da conspiração de comunismo, que vê comunismo em tudo, o fantasma comunista. Mas a gente vê, como o Joel falou, que é uma realidade isso. E a gente tem o nosso vizinho aí, a Venezuela, né? Que os venezuelanos, há um tempo atrás, davam risada quando falavam: teu país vai virar socialista, vai virar igual Cuba. Imagina! E agora a gente vê aí as pessoas morrendo de fome, fugindo da Venezuela, vindo para o Brasil, se abrigar aqui. E assim, não é novidade para ninguém. O PT pode excluir a nota, pode excluir postagem, mas a gente sabe muito bem que o PT ama uma ditadura socialista, uma ditadura comunista. A Dilma recebia aqui na Alvorada o Raul Castro, sim. O Lula chegava a chorar quando encontrava com Fidel Castro. O PT era aliado do Chávez, agora do Maduro, sempre sai em defesa, né, desses ditadores. E aí eu pergunto, essas pessoas que defendem tanto a democracia e apoiam o PT, é isso que vocês querem para cá? Eles apoiam ditaduras em outros países, financiam com bilhões de reais do brasileiro e não querem isso para o país. Não, lá é exceção, aqui não, aqui eles querem democracia. Vai, amiguinho, vai nessa trouxa. Você acha que a indignação é seletiva, Adrelis? Olha, eu acho que é uma indignação seletiva, calculada e projetada. O Joel falou de prisioneiros políticos feitos pelo Ortega. Será que não tem prisioneiros políticos aqui no Brasil também, não? Será que o foco da ditadura não é o governo central, que é visto como potencialmente fascista, ditador, autoritário? Mas será que o foco não está exatamente equivocado e o foco é um judiciário que tem prendido, calado, perseguido outras pessoas em nome de um pseudo-progressismo que pode se transformar numa ditadura limpinha? O PT apagou esse print do Ortega, né? Mas o print da essência do PT é eterna. É eterno. É o print de um partido, de um homem, Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre falou e teceu loas à Venezuela, ao governo de Angola, à ditadura de Cuba, ditaduras sanguinárias que prendem, estupram, torturam, perseguem e que, eventualmente,
com apoio de uma inteligência, de uma intelectualidade, de artistas, de professores, de jornalistas, criam uma ditadura imaginária num governo que é um dos mais democráticos da história da República. E essa utopia terrível, promovida pelo PT, que é escorada em governos realmente totalitários, é ensinada em escolas, em faculdades, em escolas de comunicação, em redações de jornal. Ou seja, pelo pressuposto de uma ditadura real, como a da Nicarágua, como a da Venezuela, como a de Cuba, como a que está se tornando a Argentina, eles criam uma utopia de uma ditadura imaginária porque um governo é de direita, e aí criam, através de um braço do judiciário, uma ditadura real que ninguém percebe que exatamente como Daniel Ortega cria prisioneiros políticos. Ou seja, a ditadura no Brasil está em outro lugar e está na utopia intelectual de uma mentalidade esquerdista. Joel, você, muito curto, por favor, que eu preciso ir para o break. Brevemente, é preciso lembrar que Bolsonaro também não é amigo de democracia nenhuma. Sempre louvou ditadura, tortura, ameaçou eleições e todo o resto. Agora, as pessoas vêm dizer, o Lula nunca fez nada parecido, nunca subverteu a democracia. O Lula, enquanto presidente, não tinha discursos falando contra a democracia. Mas qual foi a prática do seu partido? Ok, não teve tanque na rua, não usou das armas. O Estado. Mas usou da corrupção, do dinheiro público para comprar deputados. Usou das estatais e de empresas privadas próximas do governo como verdadeiros financiadores de um grupo de partidos, inclusive o dele, e outros partidos aliados. Ou seja, mecanismos que por si só subvertem a democracia, negam a democracia, tanto quanto uma ameaça direta de botar as armas na rua. Nunca vi o Bolsonaro financiando ditaduras, diferentemente do PT. Nunca houve financiamento. Olha, Bolsonaro criando o Porto de Mariel em ditaduras. É verdade. O Lula financiava sabe o que o Bolsonaro já falou que ele quer fazer? Ele quer armar a população para enfrentar governantes eleitos. Mas isso é Ele quer armar a população, porque a população tem medo de criminosos reais. A população não usa arma contra um prefeito? Contra ditadores reais, contra criminosos, contra pessoas que terão Você acha que o governador de São Paulo é um ditador? Daí você está viajando. Ele agiu como ditador quando ele proibiu o direito de vir. Você está no mundo da lua. O Dória é um ditador, tá bom. O Dória é um ditador. E pode usar arma contra ele, tá bom. Agiu como? Que ditador? Você vive no mundo, você quer uma ditadura. Sou um ditador. Liberdade de ir e vir, posso falar? milícias armadas, a milícia que o Bolsonaro sempre aprovou não é democracia, é ditadura. Aqui nós vamos organizar a bagaça. O Martins gentilmente me pediu a palavra, então eu vou conceder. Que ditador quer armar a população? Só se for muito burro, muito ancéfalo para armar a população. Saddam Hussein era armado a população. As ditaduras, Cuba, Venezuela, todos os países que têm ditadura socialista, a primeira coisa que faz o ditador quando toma o poder é desarmar a população. Então o Bolsonaro realmente é muito retardado para querer lutar por um direito fundamental das pessoas de se armarem para o Estado não se apropriar da liberdade deles. Imagina se recorta. Não fala que o Bolsonaro é retardado. Pois é. Pode dar problema. Deixa eu só falar uma coisa. Primeiro, está cheio de ditadura cuja população é armada, vide Saddam Hussein com o Iraque. Segundo, o Bolsonaro não queria o direito às armas para as pessoas. Ele queria que as pessoas usassem as armas contra representantes legítimos do povo para resistir ao prefeito e governador. Isso é mentira. Está tudo dito na reunião de 22 de abril. Basta olhar. Adrilis, vai lá. Deixa eu falar. Eu retiro minhas palminhas pro Joel. Perfeitamente. Bolsonaro fala em nome do armamento da população contra tiranos que cerceiem, eventualmente, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de trabalho. A segunda emenda americana prevê exatamente isso. O cidadão pode se armar, inclusive, contra uma tirania estatal que quer sufocar as liberdades do indivíduo. Bolsonaro, peraí, Bolsonaro defende o armamento da população contra eventuais criminosos, opressores, ditadores e autoritários. Ele fala em tom abstrato. Agora, se você diz que o Dória estava cerceando a liberdade de ir e vir, que estava cerceando a liberdade de trabalho e sustento da população, é você que está chamando ele de ditador. Eu também acho. Eu concordo com isso. Olha